2 meses atrás, eu construí isso. Não sei bem se devo chamar de lago ou aquário. Eu fiz tentando capturar um pequeno pedaço de um rio, usando apenas elementos naturais e plantas nativas. E no que isso se transformou foi em um pequeno oásis de vida, com criaturas misteriosas que parecem ter vindo de outro planeta. Até fora da água começou a atrair vida. Gafanhotos, pássaros, todo tipo de pequenos visitantes. Deixa eu te mostrar como eu construí, passo a passo, e como ele se transformou com o tempo. A água é a principal fonte de vida no nosso planeta. Onde há água, há biodiversidade. Eu adoro montar aquários, com plantas tropicais e cores vibrantes. Mas dessa vez, eu queria algo diferente, algo mais natural. Um pedaço de rio em casa. Então fui até o rio, buscando inspiração e ideias do que eu deveria construir. Diferente dos aquários, rios com correnteza geralmente não têm muitas plantas. A maioria das pedras está coberta de algas, e quase não se vê vegetação nessa parte. Mas não se engane, mesmo parecendo um lugar com pouca vida, cada pedra abriga milhares de micro-organismos, formando um pequeno ecossistema que serve de refúgio para peixes e insetos. A próxima coisa mais fácil de notar são as algas. Eu sei que em aquários normalmente tentamos evitar algas a todo custo, mas neste projeto vamos abraçá-las como parte do ecossistema natural. Nas partes mais calmas do rio, as plantas crescem muito mais. Esses são os lugares mais bonitos, cheios de vegetação e biodiversidade. Enquanto caminhava, até encontrei vários sapos. Também descobri várias espécies de plantas, algumas totalmente aquáticas, outras plantas marginais, que podem crescer tanto submersas quanto nas margens do rio. Essas são as espécies que eu usaria neste projeto. E durante a exploração, encontrei esses javalis. Eles são mais ativos à noite, mas como as pessoas da região costumam alimentá-los, às vezes aparecem durante o dia. De volta para casa, eu não sabia por onde começar. Eu gosto de aquários, gosto de lagos, mas não queria um aquário nem um lago. Eu queria um pedaço de rio que eu pudesse observar. Então pensei, e se eu fizer um híbrido de lago com aquário? Um aquário externo, ou qualquer nome que você queira dar. Ok, agora eu sabia o que queria. Então o primeiro passo foi construir o próprio tanque. Como meu orçamento era basicamente zero, e eu gosto de fazer as coisas por conta própria, decidi construir tudo do zero. Os vidros que usei eram peças que encontrei no lixo. Sempre que vejo um pedaço de vidro, eu pego. Acho que tenho algum tipo de síndrome de acumulador. Depois de medir tudo perfeitamente, cortei o vidro em um único movimento. Em seguida, dei leves batidas por baixo para facilitar o próximo passo, separando as peças. Com um estalo firme mais controlado, o vidro se parte de forma limpa, e repeti o processo para todos os painéis. Depois de cortar, um passo muito importante é lixar as bordas. Vidro recém-cortado é afiado como uma faca. Usei uma ferramenta elétrica, mas uma lixa comum também funciona. Quando as bordas deixaram de estar afiadas, lavei os vidros com água e sabão para remover poeira e gordura. Isso ajuda o silicone a aderir corretamente. Com os painéis alinhados, era hora de colar. A forma mais simples é aplicar o silicone diretamente nas juntas onde eles vão se encontrar. O ideal é fazer um cordão de silicone reto e uniforme, não muito grosso para não desperdiçar material e não muito fino para evitar vazamentos. Para um acabamento profissional, o ideal é usar fita crepe, mas eu esqueci de colocar antes. De qualquer forma, você só precisa mesmo na parte frontal, que é a que fica visível. Agora vinha o momento mais crítico, levantar os painéis. O ideal é ter ajuda, mas eu estava sozinho, então tive que segurar um painel com o rosto enquanto levantava os lados. Depois que tudo estava colado e no lugar, fixei com algumas tiras de fita que já tinha preparado antes. Com uma luva ou o dedo molhado em água com sabão, alisei o silicone. Isso ajuda a aderir melhor e a preencher pequenos espaços. Depois de alisar, removi a fita. Tanque pronto. Para ser caseiro, ficou bem bom. O último detalhe foi cortar o excesso de silicone com um estilete. Agora vinha o teste real, verificar vazamentos. E acredite, você quer saber isso antes de decorar. Para testar, enchi o tanque com água e coloquei jornal embaixo. Assim, qualquer vazamento apareceria imediatamente. Deixei por 24 horas. E no dia seguinte, estava tudo seco.
Tarefa concluída. Como eu disse antes, meu objetivo era não gastar nada e reaproveitar tudo. Então, para o suporte, como a maioria das coisas no meu jardim, usei madeira de pallet reciclado. Dá um pouco de trabalho desmontar pallets, mas economiza muito dinheiro e dá uma segunda vida à madeira. A forma mais fácil é aproveitar a estrutura original do pallet para deixar a mesa o mais resistente possível. Lixei e pintei a madeira para proteger da umidade e o suporte ficou pronto. Coloquei uma tábua por cima para distribuir o peso do tanque e evitar acidentes. Então chegou a hora de adicionar os elementos naturais, a decoração. O que no aquarismo chamamos de aquascaping. Minha ideia era criar uma espécie de ilha rochosa que desce em direção ao centro. Dessa pequena montanha de pedras, uma bomba de água levaria a água para cima, criando uma pequena cascata, dando movimento e evitando água parada. Escondi um vaso entre as pedras para poder plantar plantas com raiz sem usar substrato. Com as madeiras, como em qualquer aquário, é preciso testar diferentes posições até encontrar a ideal. Nesse caso foi mais difícil, porque o tanque é muito raso, então boa parte da madeira fica fora da água. Eu queria manter uma forma natural, algo que realmente lembrasse um rio. Quando encontrei a composição certa, coloquei pedras ao redor da madeira para evitar que ela se movesse ao encher o tanque ou com o vento. Já começava a ganhar forma, mas faltava algo essencial: areia de rio. Usei areia de sílica porque a cor é muito natural e é o mesmo tipo encontrado nesses rios. Espalhei com a mão, garantindo que ficasse uniforme visto de frente, mas ficou limpo demais, perfeito demais. Então, para dar um aspecto mais natural, espalhei pequenas pedras por cima, como em um leito de rio real. Antes de adicionar as plantas, coloquei algumas raízes naturais, pinhas e pedaços de casca, pequenos detalhes que ajudariam a água a ficar mais com cara de rio. As plantas chegaram bem danificadas. Não são espécies fáceis de encontrar, porque eu queria um ecossistema realmente nativo, com plantas que pudessem sobreviver ao ar livre o ano todo. O problema das espécies tropicais é que elas regridem ou morrem no inverno. Então eu precisava salvar essas plantas de qualquer jeito. Por sorte ainda era verão, então não precisavam de aquecimento nem iluminação extra para se recuperar. Depois de posicionar todas as plantas aquáticas, adicionei um pouco de areia sobre as raízes para fixá-las. Também tentei usar essa samambaia nativa, mas o calor do verão foi demais, e ela secou poucos dias depois. Agora finalmente era hora de encher o tanque. Usei água da torneira, já que ainda não havia colônia bacteriana que pudesse ser prejudicada. O último passo foi instalar a cascata. Cortei a mangueira no tamanho certo e escondi entre as pedras para parecer natural. Embaixo do suporte adicionei uma pequena prateleira para colocar alguns vasos. Montagem finalizada. A água ficou turva por causa da sujeira da madeira e das pedras, mas isso se assentaria com o tempo. Um mês depois, o lago já estava estável. As bactérias haviam formado suas colônias, a água estava cristalina, as plantas se adaptaram e tudo evoluía bem. Durante um dos dias de manutenção, enquanto limpava marcas minerais do vidro, vi algo que me gelou o sangue: o predador. Quando coletamos madeira, plantas ou pedras na natureza, há algo que frequentemente esquecemos. Elas sempre vêm com companhia. E por companhia, quero dizer algas, ou pequenos caramujos. Você provavelmente já passou por isso. Um dia, caramujos aparecem do nada no aquário. A verdade é que qualquer fonte de água ao ar livre se torna um pequeno oásis cheio de vida. Essas criaturas vivem nos rios e também estão presentes no seu aquário ou lago, mesmo que você nem sempre as veja. Foi exatamente por isso que construí o painel frontal de vidro, para observar a vida de perto. Para enxergar melhor, eu espero à noite e ilumino o lago com uma lanterna.
Então, os pequenos animais aquáticos começam a aparecer, atraídos pela luz. Temos criaturas minúsculas como os copépodes, um clássico em qualquer lago ou aquário. Também há os anfípodes, pequenos crustáceos encontrados praticamente em todo lugar. Eles são excelentes faxineiros. Comem folhas mortas e detritos orgânicos, ajudando a manter a água equilibrada. Aqui dá pra ver quantos apareceram para comer um pedaço de tomate que eu coloquei. Outras criaturas, como esse percevejo d'água, são muito interessantes de observar, nadando em movimentos rápidos e irregulares perto da superfície. Mas, sem dúvida, a criatura mais impressionante que encontrei foi a que mostrei antes, uma ninfa de libélula. Eu a retirei por um momento para filmar melhor e apreciar sua forma. Depois a devolvi ao lago para observar seu comportamento. Ela é o predador topo desse ambiente, pelo menos até onde sei. Se alimenta de outros pequenos animais aquáticos, como os copépodes. Fica escondida no fundo, esperando pacientemente a presa passar. E então ataca. Vamos deixar esse pequeno caçador em paz e ver o que está acontecendo fora da água. Uma das coisas mais interessantes de ter um lago externo são os pássaros que aparecem, e poder ajudá-los nos dias quentes de verão, oferecendo água limpa para beber. No começo, eles estavam acostumados com o meu outro lago, então olhavam esse novo com desconfiança. Mas no fim, um pardal macho mais corajoso decidiu experimentar. Ele gostou e chamou a fêmea. Ela bebeu água e até tentou comer um pequeno caramujo fisa, mas não gostou e deixou cair. Também filmei outro pássaro bebendo água, embora não fosse um pardal. Não tenho certeza da espécie. Se alguém souber, pode me dizer nos comentários. Até um gafanhoto apareceu. Não faço ideia se estava procurando água ou se caiu por acidente. Durante esse projeto, eu fiz 2 trapaças. A primeira foi adicionar essa planta flutuante, Limnobium. Eu não resisti. Ela dá um visual muito natural, mesmo não sendo nativa. A segunda trapaça é mais óbvia. De qualquer ângulo que você olhe, vai concordar comigo. Ter água ao ar livre tem um grande problema: mosquitos. Mais cedo ou mais tarde, principalmente no verão, eles aparecem. Para resolver isso, adicionei alguns guppy angler que adoram larvas de mosquito. Como você pode imaginar, esses peixes também não são nativos, mas é praticamente impossível conseguir peixes locais que vivam bem em um tanque tão pequeno. Antes que alguém reclame, esse tanque tem cerca de 30 litros e há 3 peixes. Eles não estão superlotados nem em más condições. Apesar de ser raso, esses peixes vivem naturalmente em águas rasas, então está tudo bem. Eu sei que esse projeto não é um aquário tradicional nem um lago, é outra coisa. Mas eu gostei muito do processo ao longo desses meses e aprendi bastante. O clima ainda está quente e eu estou curioso para ver como esse pequeno ecossistema vai lidar com o inverno. Vou postar um vídeo com atualizações. Espero que você tenha gostado dessa história. Se inscreve para não perder os próximos projetos em que estou trabalhando. E se você gostou deste vídeo, tenho certeza de que vai curtir este aqui, onde eu construí um aquário sem filtro, usando apenas madeira e pedras naturais, e mostrei como ele evoluiu ao longo de 180 dias.